Ok, boa noite. O Caio já confirmou, obrigado pela chance. Vamos correr um pouco, 8h40 da noite, todos aqui presentes. Vamos ver como é que a gente consegue chegar nesta aventura maravilhosa de contar as coisas. Um pequeno disclaimer, para quem não conhece, vamos fazer um pequeno warm-up para entender em que lugar nós estamos, qual é o nosso zeitgeist em relação ao blockchain. Antes de mais nada, tecnologia é uma coisa que muda. Isso aqui é quando eu comecei lá na Bahia, em 1900, vocês não eram nascidos, isso era tecnologia de ponta, em 83. Passa uns aninhos a mais, a gente ganha um micro, não tinha uma máquina ainda muito boa para tirar fotos, uma máquina antigona, e a gente entrou na famosa era da revolução digital. E o que é isso? A gente passou a contar tecnologias por ondas, né? Isso aqui é a última grande, 2015, e começou a viver uma revolução de várias tecnologias sendo colocadas em paralelo, em beta, no fail fast, muito rápido. Essas tecnologias se multiplicaram porque uma alimenta a outra e nós entramos numa espiral de loucura que é a mesa de qualquer programador hoje. Você tem várias telas, vários micros, desktops, coisas na nuvem e umas coisinhas ali para se distrair. Então esse é um ambiente de trabalho muito comum para nós de tecnologia. Long story short, eu trabalho na BRQ, eu sou cientista-chefe e tem 3.000 desses loucos por lá, né? A gente fica fazendo coisas intrigantes e há 27 anos a gente faz essas coisas. Muito bem, a vida estava boa para nós até 2015. Em 2015, a gente entrou numa loucura tão grande que a gente não conseguia mais classificar as coisas pelo impacto tecnológico. Então, nós começamos a desenhar alguns cenários futuros. E um deles nós vamos falar aqui hoje, que é uma questão que naquela época ainda era muito longe de ser vista, que era o Money 2.0. Novamente, nós estamos falando de 2015. E quando a gente começa a olhar tudo isso, a gente também tem que lidar com os problemas humanos causados pela tecnologia. Entre eles, coisas como fake news, coisas como o desemprego estrutural tecnológico, coisas como a inequalidade global, ou seja, a capacidade de a gente produzir riqueza e não distribuir riqueza na mesma capacidade que a gente produz. E tudo isso tem a ver com blockchain. Porque, na verdade, os cenários de futuros que se desenharam para aquela era esse sarapatel de tudo que a gente queria fazer. Aí a gente fala, instituição 2.0, as DAOs, não, globalização 5.0, o que vai ser? O dinheiro vai ser um só, as instituições vão ser um só, o direito vai ser um só. E a gente estava sonhando com tudo isso em 2015. E guardem esta data, 2015. Aí a gente passou a falar, bom, eu preciso ver as coisas de uma maneira diferente, não só em termos de programação. E a gente muda um pouco o esquema de telas, começa a colocar mais informações, mais estruturas, e começa a tentar olhar para aquele futuro no momento presente, e ainda o ver meio turvo, meio esquisito, mas a gente tem que olhar para fora desse nosso universo tecnocrático que nós desenhamos. Eu devo estar aqui hoje, porque entre as milhões de coisas que eu faço, eu estou fazendo um doutorado na área de engenharia de software, e como fruto de tudo isso, eu tenho andado também com laboratórios que lidam com isso. O principal deles é o da CVM, que é um laboratório de inovação financeira. Dentro da BRQ eu também atuo na Brascom, dentro do grupo de trabalho de Open Finance, por causa do Banco Central. E isso tudo já não é mais 2015, é 2020, finalzinho pós-pandemia, quinta era da humanidade acabando, e nós entrando numa sexta era. A quinta era durou 5 anos. E isso me levou a fazer alguns investimentos em alguns empreendimentos, entre eles um grande blockchain feito aqui no Brasil, que é a Raba, e montar uma coletividade de educação, que é a Cogno School, e uma coletividade de pensadores, que é o Black Hawk Nest. Em resumo, isso é a vida de um polímata atualmente. E o que isso tem a ver com o blockchain? O blockchain nasceu enquanto conceito quando nós atravessávamos aquele portalzinho em 2015, entrando assim para mares nunca antes navegados e falamos, vamos entrar na quinta onda da humanidade. Essa quinta onda tinha duas grandes características. A amplitude, tudo é possível, nada é impossível de ser sonhado, e nada traduz mais esta época do que este rapaz aqui, que a gente não lembra direito quem que ele era, mas em 95 ele já gostava de carro, já sonhava fazer algumas coisas interessantes com carros. Né? Long story short, 25 anos depois, ele não só fez o seu próprio carro, como fez uma empresa de foguete, pegou o próprio carro e mandou para Marte. Né? Isso aí é o Elon Musk, e isso foi feito em 25 anos. Quando a gente olha aqui de 95 para 2020, este cara fez tudo isso em 25 anos. Eu montei uma NASA particular minha, montei uma Ford particular minha e montei uma indústria de satélites que está construindo uma outra internet. Esse cara fez a Revolução Industrial, a Revolução da Informação, a corrida espacial e a revolução do humano todo-poderoso. O que é o humano todo-poderoso? Isso não é um governo, isso não é uma teocracia, isso não é uma grande instituição, nem mesmo uma humanidade inteira.
é um empreendedor. E todos os empreendedores que viabilizaram isso. Esta é a era da amplitude que a gente vivia a partir de 2015. Mas com isso também veio a era da abundância. E aí, como toda palavra oriental taoísta, nós vivemos a dicotomia. O que é a era da abundância? É a distopia disso. Isso aqui é uma cena de um episódio chamado, de uma seriado chamada The Feed, onde a gente passou a conviver com várias realidades, daquelas todas as ideias que a gente estava falando juntas, e essas realidades que a gente tinha, na verdade, era uma grande sucessão de coisas que mexeram com a única coisa que não podia mexer, a nossa mente. E nós nos transformamos em homos escravos digitais. Há 6 meses atrás, quando eu dava essa aula, o pessoal ficava meio confuso. Agora tem todos os filmes aí, o Hater, que é um filme polaco que fala dos haters da internet, o dilema das redes sociais, todas as coisas que a gente fala. Mas, na verdade, esta coisa aqui, ela tem um lado mau, mas ela também tem um lado bom, que são essas extensões e conexões, que é justamente o que nos torna tão poderosos atualmente. O movimento open source, o movimento de globalização de informação, o movimento que, quando todos nós fomos forçados a viver globalmente em prisão domiciliar, nos permitiu continuar trabalhando, que é ter tecnologia, ter nuvem e ter disponibilidade para fazer tudo isso. Lá em 2015, o pessoal pegou isso e usou o principal fator de pensamento que marcou a quinta era, que era pegar tecnologias, visões e juntar tudo em um propósito. Então, vou pegar aqui o meu propósito hoje, que eu estou começando a entrar na segunda metade da minha vida, com 50 anos, eu quero viver do jeito que eu estou, feliz, contente e saudável até os 100. Então, eu preciso juntar um monte de fundações digitais, algumas tecnologias novas, algumas visões, e construir um sistema. Muito bem, tudo isso foi feito no mundo do blockchain, e velhinhos, como o Donald Knuth, que é o pai de todos nós, cientistas da computação. O Knuth é um cara que está com quase 90 anos, bem lúcido, dando aula e programando. Né? E esse é o nosso check-in. Terminado o check-in, que nós precisamos? Olhos de tempestade. Essa aqui é minha filha mais velha, quando ela era mais novinha, e ela sempre teve esse olhar assim, extremamente curioso, extremamente inteligente, extremamente intenso. Quando a gente tem isso, nós olhamos e nos distanciamos das nossas ideias e mantemos o nosso cérebro aberto a novas possibilidades. E essa é a primeira grande cutucada. Não existe uma coisa genérica ainda que nós possamos chamar de plataformas blockchains. E por que isso? Porque esse cara que vocês estão vendo aqui, que é o Damian Satoshi Nakamoto, mas segundo ele, ele não é o Satoshi Nakamoto, apesar de ter um nome igualzinho, ele não criou uma plataforma genérica, ele criou alguma outra coisa, ou ele ajudou a criar alguma outra coisa, que ele também nega, mas o personagem que ele representa ajudou a criar uma forma nova de fazer isso aqui, ó, que também é uma invenção muito recente. Esse papelzinho aqui não tem nem 400 anos, nasceu junto com o iluminismo, ou seja, o seu conceito formal, larga adoção pela sociedade, apesar de ter quase 6 mil anos, é uma coisa muito recente na nossa história. E por quê? Porque a gente está sempre olhando as coisas como a gente projeta e não como elas realmente são. Isso aqui é uma coisa que a gente sempre olha e a gente sempre fala, cara, qual é a penetração de tudo que a gente criou na população geral do mundo? E quase 9 bilhões de pessoas. É muito pequena. Então a gente ainda está na infância disso tudo. E essa era 5.0 era a era de uma religião orientada à tecnologia. E as nossas almas eram tecnocratas. E essas almas tecnocratas, bem velhinhas, já viviam isso mais ou menos que nem eu. Estou em tecnologia desde 80 e poucas, o pessoal estava aqui desde 60. E quando a gente junta todos esses caras que são os sacerdotes da religião cypherpunk, que não tem nada a ver com blockchain, cypherpunk tinha a ver com privacidade, com medo do grande irmão do 1984 e outras coisas, nós saímos criando a figura moderna, que é a figura do ogro, ou OG, ou Original Gangster do mundo cripto. E a gente compara muito esse cara com o pessoalzinho das fintechs. Fala, não, esse pessoal aí quer fazer correspondente bancário com esteroides e tal, não está nada a ver com a gente. E isto é uma rede blockchain. Se vocês não lembrarem de nada do que eu estou falando, isto aqui é uma rede blockchain em funcionamento, porque ela é autônoma, não tem nada, não tem ponto central, ela é distribuída, ou seja, ninguém manda em ninguém, todo mundo funciona do mesmo jeito, é um ambiente confiável, esses caras que são todos vão ficar voando aí ad infinito, são seres que estão voando juntos, é uma rede que está com o único objetivo de se alimentar melhor, e funcionam em padrões fractais, baseados em código. E qual é o código? DNA. O DNA desses passarinhos é que faz isso funcionar. Por isso que isso é uma rede autônoma e garantida.
E essa é a grande palavra. A garantia dessa rede é o que garante a antifragilidade. A antifragilidade quer dizer que eu construí alguma coisa com começo, meio e fim, ou cabeça, tronco e membros, ou raízes, troncos e frutos, que basicamente não pode ser destruída. Isto foi criado. Este conceito, esta rede, sim, ela foi feita, mas apenas para uma coisa. Como já dizia o Vitalik lá em 94, é uma calculadora metida besta, mas é. Mas se eu dissesse isso, que tudo isso que nós estamos vendo tem a ver apenas com este propósito. A privacidade é o poder, e esta é a palavra a ser sublinhada, de seletivamente revelar você mesmo ou o que você quiser para o mundo. Isto é o que deu origem àquela rede resiliente. Esta rede resiliente, ela começou lá em 81, mas ficou famosa em 83, quando um cara chamado David Shaw publicou uma ideia, um meme, né? Um Blind Signatures for Untraceable Payments. Que diacho era isso, publicado numa revista extremamente técnica de Proceedings de Cryptology, ou seja, um jornal técnico de criptografia. Isto era o que se tornou, 200 anos depois, o conceito chamado Bitcoin. O Bitcoin, ao mesmo tempo, ele é código, é uma coisa feita por nerds, e ele é a soma de uma maratona de mais ou menos 50 anos de tecnologias, inclusive algumas patentes, uma delas chama Blockchain lá de 74, que com isso viabilizou que o pessoal ligasse uma plataforma. E a plataforma é os tordos voando. Com esse mesmo código, eu poderia, e na verdade foram feitas outras plataformas. Na verdade, na origem do Bitcoin, chegaram a ter quase 800 clones. Você pegava o mesmo código, mudava o nome, eu podia ter feito uma Courtney Coin, a gente podia ter feito uma Brasil Coin, só com o código do Bitcoin. Mas o que andou foi a plataforma do Bitcoin. E esta plataforma serve para fazer a contabilidade perfeita de um único ativo chamado Bitcoin. E é isto que interessa ao mercado. Por mais que a gente fale disto, da filosofia, da rede, dos passarinhos, etc., isto aqui saiu de zero ao valor maravilhoso de 16 mil dólares hoje, se é que minhas apostas estão corretas, em menos de 10 anos. Nada valorizou tanto assim, a não ser o Ethereum, que saiu de 4 centavos, de 4 dólares para 1.400 no ano anterior. E quando a gente olha para o código, ele é essencialmente tudo que um código de computador deve ser, com pequenos requintes de crueldade. Para esta finalidade específica, que era aquele ativo, esse código realmente ele se arvorou de conhecimento acumulado de milhares de pessoas durante várias décadas. E só por isso a tecnologia que viabilizou a plataforma pôde funcionar. Mas ela também não nasceu numa única versão, ela foi evoluindo. E essas evoluções foram fazendo os tais dos forks. Então, a rede que está aqui, que é 1.0, ela vai para cá, a 2.0 vem para cá, a 3.0 vem para cá, a 4.0 vem para cá, a outra vem para aqui, e depois de muito tempo, agora, em 2020, depois de passar por vários caminhos diferentes, inclusive alguns que mudaram de caminho, nós chegamos no Bitcoin de 2020, quase 2021. Este Bitcoin que está aqui, ele tem nada a ver com o primeiro. No primeiro tinha cassino, tinha loja de e-commerce, tinha uma série de coisas. Aqui no meio tinha algumas variantes, aqui tinha outras, aqui tinha outras e aqui tinha outras. Andando, o ativo já é o que a gente conhece e não precisamos mais falar disso. Mas em 2020 nós vivemos uma outra coisa. A prova de que esse ativo vale. Qual era a prova? A prova essencial é que nós vivemos novamente a questão claríssima do dinheiro psicológico. Então, até esse ano a gente falava, não, mas não precisa do lastro, não tem um lastro, etc. O que aconteceu? Tanino, que em 1900, e minha mãe, lá nos anos 30, ele fez uma estaleca de madeira que valia 25 dólares. E isso era usado na cidade de Tanino como meio circulante. Em 2020 foi feita a mesma estaleca de madeira em 25 dólares, era 25 centavos. Então a gente provou que alguma coisa feita do povo e para o povo poderia ter significância ao mesmo tempo que ela teria um valor intrínseco, a confiança das pessoas nas pessoas. Esse é o valor intrínseco do ativo chamado Bitcoin. E isto é a grande descoberta. Garantia. Trust é uma palavra meio esquisita em inglês, porque ela tanto significa confiança quanto ela significa garantia. Então, interações garantidas entre partes que não dão garantia para ninguém, em um ambiente absolutamente não garantido e não confiável, é o que foi inventado. O que falta para que isso ande e qual é a parte do mito? Pegaram isso aqui e fizeram a religião. E onde isso começou? Começou lá no paper de 2009, onde o cara pegou isso aqui e falou: eu propus um sistema para
transações eletrônicas sem precisar confiar em ninguém. Eu criei um Pix e um Banco Central. Basicamente, essa é a mensagem para usar termos de hoje. Isto a gente denominou na academia de plataformas para serviços digitais autônomos. Por que serviços digitais autônomos? Porque aqui a porca começou a morder várias coisas. Quando eu falo que eu não posso parar o Bitcoin, é porque esta rede de passarinho não tem dono. Quando eu falo que eu não posso processar o senhor Bitcoin, é porque esta rede também não tem dono. Quando eu falo que eu não posso confiscar o Bitcoin, é porque eu não sei aonde. Eu não tenho ponto de contato. E aí, este pequeno ser criou um ecossistema gigante que movimenta 6 trilhões de dólares ano. Ponto. Esse é o bottom line de uma longa história. Essa longa história ia andar muito bem, e em 2014, o mercado de venture capitalist, e esse aqui é o Mark Anderson, o inventor do browser da internet, falou, cara, esta tecnologia, se existisse 20 anos atrás, a gente teria feito o universo, etc, etc, etc. Alguém acreditou, para fins não muito laicos. Então a Silk Road foi criada, e uma vez que a Silk Road foi criada, ela funcionou. Muito bem, como ela não funcionava em blockchain, este coitado aqui está condenado a 2 prisões perpétuas, e o FBI foi lá e fechou aquele site. Muito bem, o que fizeram todos os VCs, imediatamente depois, não, esse negócio de Bitcoin é uma merda, não serve para nada, e esta moça que me fez 2 favores, o primeiro delas é ter um nome mais complicado que o meu, que é a Blythe Masters, e o segundo foi criar um termo chamado blockchain. Em 2015, Blythe Masters, que por um acaso era CFO do JP Morgan, por um acaso inventou um outro produtinho chamado Credit Default Swap, que por um acaso causou a crise de 2008, que por um acaso está lá no primeiro bloquinho do Bitcoin, criou esse termo. E de lá para cá, todo mundo queria ter um blockchain para chamar de seu. E se começou a circular um fato de que o que tinha no core do Bitcoin era o tal do blockchain. O primeiro que deu vazão a essa história foi o Ethereum, em grande popularidade, existindo, claro, várias outras redes anteriores, como a Litecoin e várias outras, mas o grande sucesso veio do Ethereum. E por quê? A gente vai ver já já. A gente começou a entrar numa corrida de eu vou ter o meu blockchain melhor do que o seu, mas era tudo a mesma coisa, não era Tesla, era tudo Ford. E era tudo Ford igual. Por quê? A primeira grande geração, que é a geração do nosso amigo Satoshi, era uma geração transacional. Eu pego um Bitcoin daqui, mando para lá, entre uma pessoa e outra e está tudo resolvido. A segunda geração era muito parecida, mas tinha um requinte de crueldade, que mandar não era suficiente. E aqui é o Zoco Wilcox, isso aqui é uma besteira que eu fiz uma vez na vida, que foi perguntar para ele uma coisa, ele ficou 2 horas desenhando esse negócio, 2 horas depois eu não entendi nada, e só me restou fazer essa risada com cara de pateta para dizer, Zoco, entendi, beleza, tchau. E ele criou as redes, ele e várias outras pessoas, né, criaram o conceito das redes exatamente ocultas. Ou seja, eu conseguiria sair da pseudonimidade do Bitcoin e entrar na anonimidade total. Então, o Zucca é um dos primeiros criadores disso, mas quem ganhou fama foi a Monero. E isso aqui é o terror do FBI, um pagamento realmente anônimo. Muito bem, a terceira geração já mudou um pouco os contornos e as formas. E essa terceira geração é do tio Vitalik, que ele falou, não, esse negócio aí de código não tá bom, isso aí nós vamos ter que fazer uma outra coisa. E ele e o Vlad Zamfir, que é esse outro cara que está aqui, falaram, nós vamos colocar código. Lembra da Silk Road? A Silk Road não vai ser derrubada. E durante muito tempo a gente ficava dizendo, não, eu criei a internet imparável, o código não vai funcionar, etc. Isso funcionava tudo bem até hoje, que a gente viu que não é tão descentralizado e não tão imparável. Por quê? Porque outras pessoas, como o Brock Pierce e o Anton, o David, nossa, esqueci o nome dele, enfim, mas esse cara é o CTO da Wheels, o Daniel, eles falavam assim, não basta ser código, eu preciso ter outras coisas. Eu preciso ter uma maneira da rede crescer rápido, eu preciso ter escalabilidade, eu preciso ter velocidade. E aí, quando o EOS apareceu, isso aqui é abril de 2017, o que a gente via? Que o Ethereum, ele tinha um sonho, mas ele não conseguiu realizar. Então tinha chance de fazer mais coisas. E esse mecanismo foi melhorando. Quando a gente entrou lá, quase 20 anos depois, o Gavin Wood, que é um dos criadores do Ethereum, falou, não, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer um blockchain que fala com vários blockchains. E uma empresinha lá da Califórnia, de Berkeley, levou isso ao extremo. Ela conseguiu integrar blockchains com blockchains. E por que eu estou falando tudo isso? E por que o Cosmos é tão especial? Daqui a pouco a gente vai falar da China, e o Cosmos é o core da infraestrutura, não só da moeda digital da China, mas de todos os serviços baseados em blockchain que a China está implementando. Tudo bem até aqui? Sexta geração, já lá na China, o pessoal começou a ver Tesla, começou a sonhar com coisa e falou, não,
eu vou pegar todos que vocês inventaram aí, esse aqui é o maior Linzen, e nós vamos colocar inteligência artificial. De uma certa forma, o que aconteceu de 2014, né, que é a grande experiência do Bitcoin com a Silk Road, até 2020, de 6 anos, nós estamos vivendo aqui mais ou menos, né, 60 anos de vida, ou 50 anos de vida, a gente criou um monstro. Este monstro turbinado, todo bonitão que está aqui hoje, a gente chama de blockchain. Só que este blockchain ele não existe por conta só. Ele é uma história, às vezes alegre, às vezes não tão alegre, mas que na prática ele foi um grande superpoder para fazer apenas uma coisa: remunerar tudo que se mexe com tokens. E por que ele remunera tudo que se mexe com tokens? Porque dentro dessa história que a gente está vivendo aqui hoje, da questão dos blockchains, a gente tem outras redes convivendo ao mesmo tempo. Não é mais só o Bitcoin. E essa narrativa esquisita é o que domina o mercado, e por isso que nós hoje estamos aqui num evento chamado blockchain, porque a gente confunde a rede com a plataforma e com a maneira de fazer o core dessas plataformas, que é o log, ou o DNA dos passarinhos, com o que elas realmente são. E elas não são esse log, elas são isso aqui. Um conjunto de redes que funciona dessa maneira fuzzy, maluca e etc., mas autônomas. Só que elas não convivem juntas como quer o pessoal da Cosmos. Elas convivem cada um no seu espaço, cada um no seu universo e cada um no seu DNA. Como tudo começou e por que nós chegamos aqui, voltando um pouco antes da história. Isso aqui é o nascimento do Ethereum, lá em 2014. O Gavin estava aqui, o Vitalik estava aqui, o Charles estava aqui, que é o cara que hoje fez o Cardano, o Joe Lublin estava aqui, que é o cara da Consensus, e esse pessoal causou basicamente esta revolução. Que nós estamos falando lá de 2014, onde nada acontecia. O Ethereum não é o primeiro projeto de crowdfunding baseado em tokens, tiveram vários outros antes dele, até que finalmente o Ethereum nasceu, com 19 milhões de dólares, e vamos botar essas pataquinhas para andar. O que aconteceu de tão especial? Se a gente for olhar o padrão de exponencialidade, ele vem imperceptível até um grande momento que ele cria massa crítica, onde a moda pega. No caso de tempos fúgites antes de 2015, onde não tinha 4G, onde a gente não tinha toda essa questão do GitHub, em 2016 foi feito o DAO, já foi 16 milhões, quase 10 vezes mais do que Ethereum. E esta modinha daqui até aquele abril de 2017, que eu mostrei a minha foto com o Damian, ele falou, cara, não é que dá para fazer? E aí em abril a gente teve o grande ponto de mutação. Na verdade são 2 grandes pontos de mutação que vão acontecer aqui. O ponto de mutação de abril, além da semana da Consensus, que permitiu todos esses projetos em crowdfunding, ele também teve aqui o Acordo de Nova York, onde o Bitcoin foi seriamente ameaçado e apareceu o Bitcoin Cash um pouco depois. E várias outras coisas. E aqui, no finalzinho de 2017, apareceu a Binance, que era a maior corretora que usou o Tether e fez muitas coisas acontecerem. Se a gente olhar para o Damian, ele arrecadou quase 5 bilhões de dólares com o projeto do EOS. Então a gente saiu de 19 milhões do Ethereum, foi para 160 do DAO, e o próximo grande pulo foi 4 bi. De 160 milhões para 4 bi, isso é um salto absurdo. E esta coisa, juntando com o Petros lá dos nossos amigos argentinos, criou um mercadinho que chegou a movimentar 130 bilhões de dólares em valuation. Com esse dinheiro na mão e com as pessoas mais inteligentes que eu já conheci até hoje, se criou a revolução do blockchain. Quando a gente começa a olhar esse tipo de coisa, a gente vai para o topo da montanha. O que foi feito com tudo isso? E por que a gente continua falando de blockchain? Porque o mercado corporativo, e esta aqui é a quinta essência do mercado corporativo, isso aqui era no final de 2017 ainda, já era no DevCon, mas a Amber Baldet, ela não era nerd do mundo cripto, como aparentemente mostra a figura. Ela era do JP Morgan. A Amber era a versão 2017 do que foi lá em 2002 a Blythe Masters. A Blythe fez o CDS e a Amber fez o Quorum, que era a plataforma do JP Morgan para rodar o seu próprio blockchain. O mundo corporativo começou a descobrir em 2016 que ele também tinha um grande stake a tirar desta coisa toda. E ele ficava vendo aqueles 160 bilhões e falava, não, eu também quero um pedaço disso. Por quê? Porque dentro do mundo corporativo, independente dos novos mercados, foram feitas várias contas de eficiência operacional.
E essa eficiência só vem quando você tem standard e melhores práticas. Ou seja, ao contrário da explosão cambriana que a gente via lá no mundo do Ethereum e no mundo das grandes redes abertas, a gente tinha padrão e tem que ser tudo igual. Então, vamos fazer tudo em consórcio. Grandes projetos andaram, long story short, coisas como o Hashgraph da Hedera e coisas mais interessantes ainda, e dentro dos projetos de consórcio, um dos mais interessantes é o R3 Corda. Eu vi o Corda nascendo em 2014, achava uma bosta, em 2017 achava que era um bando de trader maluco. Em 2018 encontrei a luz através de um grande amigo meu, que hoje está no Bradesco, mas na época estava na B3, e ele teve a paciência de ficar 4 horas comigo me explicando para que servia uma rede privada. E ele me explicou tudo isso aqui num universo que a gente conhece muito bem, que é o universo de bancos de varejo, de mercado financeiro, de atacado e de varejo por aqui. Eu falei, nossa, realmente, aquelas redes abertas nunca vão conseguir fazer isso, porque melhores práticas não tem nada a ver com inovação. E o R3 ele veio das melhores práticas para ter um grande case de tecnologia aplicada, tanto que hoje é, para mim, uma das redes mais sólidas neste ambiente financeiro e mais outros ambientes. Mas aqui era assim, eu tenho esse problema, eu quero resolver, eu tenho essas ferramentas e eu vou lá e resolvo. É o famoso efeito MacGyver corporativo. E se a gente olhar o desenvolvimento que essa rede teve, novamente, se a gente pegar o nascimento dela lá em 2017 ou a grande decolagem em 2018 até agora em 2020, em apenas 2 anos, é como se o Corda tivesse passado pelas mesmas 6 gerações que as redes abertas passaram. Então, hoje você tem uma rede privada, feita originalmente em consórcio de pesquisa, depois na empresa fechada, agora em open source, que fez em 2 anos tudo que o resto do mercado fez nos mesmos 12. Né? O Hedera é mais um outro exemplo, o Hyperledger é um outro exemplo em relação a isso. E por que eu falo do Hedera? Porque a gente pega empresas tomadoras de risco, como a Magalu e a Ambev, que falam, cara, eu estou dando uma olhada nesse negócio. Eu acho que isso aqui serve para o meu business. Mais especificamente, num outro universo, e nada a ver com finanças, a gente começou a olhar problemas realmente globais de logística para os quais os blockchains privados se adequam muito de maneira empresarial, e a IBM deu uma mordiscada em várias coisas. O primeiro grande projeto que eles fizeram foi o TradeLens. O TradeLens era assim, era uma prova de conceito entre a IBM e a Maersk, que é uma grande operadora de containers. Depois as outras operadoras gostaram e falaram, eu também quero fazer parte disso. E aí, em prova de conceito, virou empresa. E dentro da empresa, que era só da IBM e da Maersk, todo mundo quer ser sócio. Por quê? Existe um problema absurdo no mundo, e é esse probleminha aqui. Ó. Entre eu pegar qualquer coisa aqui no interior de São Paulo, na Cosan, por exemplo, e fazer isso chegar lá na Holanda ou lá na China, cara, tem uma papelada, uma burocracia, conversão, padrões, dinheiros, moedas, línguas, regras de alfândega que nos falam. E isso é um lugar exatamente ideal para ser estandartizado e para se seguir as melhores práticas globais. Esse é o futuro da TradeLens. E esse é o momento onde os blockchains corporativos fechados estão plotados. Então, com tudo isso, onde é que nós íamos parar em novembro de 2020? A gente começou a ter coisas extremamente interessantes ainda na linha original. Qual é a linha original? Dinheiro. No ano passado, o mundo deu um boot. Enquanto todo mundo estava lá tentando fazer o blockchain, que ia salvar tudo, ou a rede que ia ter mais valor, o tio Mark Zuckerberg falou, não, eu vou fazer uma moeda minha. E aí o pessoal descobriu que o tio Zuckerberg, naquela linha de adoção, tinha 2 bilhões de pessoas. E imediatamente o mundo falou, cara, esse negócio vai dar certo. E se esse negócio vai dar certo, isso realmente vai ser o novo ouro digital. O que aconteceu? Tem dono, tem CNPJ. Eu sei para quem eu grito? Libra, você está proibida de trabalhar. Ela causou uma comoção tão grande no mundo que ela fez um anúncio em junho. Em setembro, já havia joint statements de todos os bancos centrais. Ninguém pode, nenhuma entidade privada, na verdade, pode querer ter o poder monetário que já foi durante vários anos. Lembra dos 300 anos do dinheiro? Transferido para o Estado, para os bancos centrais, para o Banco Central dos Bancos Centrais, que é o BIS. Esta novela toda também causou um outro efeito colateral. Tem um outro Estado que olhou para aquilo, a figura é exatamente igual, falou, nossa, se o Facebook tem 2 bilhões e eu tenho quase 2 bilhões, só que eu falo com todos os países do mundo e o pessoal está falando que entidade privada não pode, e o Estado pode? Pode, vou criar o meu. E aí, desde o ano passado, a gente começou a ouvir dizer que a China ia fazer o dela, que a China ia fazer o dela. Muito bem, em novembro de 2020, a China fez o dela. E nós estamos aqui no meio de uma eleição americana, sem saber quem ainda é o presidente, apesar de todos os perneios de quem ganhou e quem disse que não ganhou, mas estamos no meio de uma guerra que é a 5ª Guerra Mundial, porque a terceira foi guerra de padrões tecnológicos, e a 4ª foi a questão dos posicionamentos
em relação a tratativas de natureza, que nos levou a uma pandemia. A quinta é pelo próximo padrão monetário mundial. Eu não vou entrar em muitas delongas, até porque eu não quero focar só em dinheiro, mas os padrões monetários eles têm ciclos. E muito pouca gente sabe que há 500 anos atrás, quem mandava no mundo era uma moeda chamada real. Só que este real não era brasileiro, este real era português. Porque aqui, um certo paiseco da América do Sul tinha uma coisa chamada pau-brasil, depois tinha cana-de-açúcar, depois tinha ouro, depois tinha café, depois tinha um monte de coisa. E o dinheiro da coroa portuguesa, que era o real, era o padrão de comércio mundial. Olha só que coisa. 500 anos depois, estamos tentando tirar o dólar. E, muito provavelmente, em vez de real, nós vamos ter um yuanzinho. Por que isso é importante? Porque essa estrada só está começando e todo mundo está lá embaixo ainda. E no meio do caminho, olhando com detalhe essa jornada alucinante que nós estamos fazendo, ou para onde nós estamos correndo, existe um detalhe de tecnologia. Quando a gente olha para isso aqui, isso é uma coisa chamada Hype Cycle que o Gartner faz todo ano. Então ele fala, isso aqui são 5 anos, isso aqui são mais 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, etc. E lá em 2015 ele falava, olha, esse tal desse blockchain aí, ou a economia programável, como eles chamavam na época, significa algo que vai mudar o mundo, mas eles não sabiam o que era. Então eles falavam, eu não sei. Em 2017, eles começaram a falar, a gente já sabe mais ou menos o que é. Então vamos dar nomes às caixinhas. E essas caixinhas, todas que estão aqui, que o Gartner deu vários nomes para cada uma delas, se você somar todas elas, elas querem dizer o que nós hoje chamamos de blockchain. 2018 a coisa continuou, 2019 a coisa continuou, e 2020 nós estamos assim. O blockchain já é uma coisa batida, todo mundo já usou, ninguém mais quer saber disso, e etc. Mas por que ele não está aqui? Que não, todo mundo já usou, então agora eu vou fazer com tecnologia madura. Porque se a gente cruzar isso aqui com a curva da adoção tecnológica, a curva da adoção tecnológica começa aqui. Depois que ela virou novidade, foi testada, virou hype, e etc., tem alguns malucos que fizeram várias provas de conceito, estamos num abismo. Esse abismo quer dizer para que ela serve. E o blockchain nem entrou no abismo ainda, apesar dos casos da máscara e etc. É a grande dúvida que a gente fala. Para que serve isso que não seja para criar tokenzinho, pirâmide, bolha e golpe no mercado? Ah, serve porque o Bitcoin agora é uma alternativa do ouro. Ah, é uma alternativa do ouro. Não, mas quem falou da Modaran? Hoje está tendo uma reunião aqui em São Paulo do CFA, né, o Certified Financial Analyst do mundo, que é uma entidade que dá certificação aos analistas financeiros, e hoje o da Modaran, a da Modaran, que é o papa do valuation, ou seja, o cara que mais sabe dar valor à coisa, falou o Bitcoin tem valor. Então, nesse dia auspicioso, o pessoal ainda está pensando que isso aqui só serve para fazer dinheiro. Apesar daqueles 150 bilhões e de todas essas tecnologias que a gente vem falando há 5 anos, né, que parece uma eternidade, já estarem não aqui, em potencial de uso, elas já estão aqui na frente. Elas já são extremamente produtivas. Dá para pegar isso tudo e fazer um monte de coisa. E por que a gente não faz? Porque o modelo de negócio ainda não está claro. O único modelo de negócio que foi claro foi: vou imprimir a minha moedinha, vou inventar a palavra tokenização, né, e vou ganhar muito dinheiro com ela. E quem está maduro? Quem faz comércio. Na corrida do ouro, o cara que vende pá, picareta, calça jeans, bota e etc., tá rico. Qual é ainda hoje a empresa mais expressiva do nosso ecossistema? Binance. Qual é a segunda? BitMEX, que até os donos estiveram envolvidas lá na Kizumba outro dia. E por que os outros modelos de negócio, inclusive smart contracts, não maturaram? Porque eles não existem. Ninguém pensou nisso aqui. Quando você fala no TradeLens, o TradeLens não é um modelo de negócio, ele é um negócio. Uma única entidade. Ele não se reproduziu. Não é que nem a gente brincava, vai ser uma temaqueria em cada esquema. Não tem a temaqueria do modelo de negócio. E o mais engraçado, o Gartner fez para 2020, em julho, quando ele faz esses relatórios, são os relatórios de tendência, etc, 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 ele faz vários relatórios de tecnologias, então tem uns 1000 hype cycles de cada tecnologia diferente, e para as coisas mais importantes ele faz o hype cycle de modelos de negócio. Este ano não tem modelo de negócio ainda. Só teve no ano passado. E isso nos leva a ficar confrontando todas as nossas expectativas, todas as nossas ideias e todas as nossas mentalidades para falar, cara, do que isso vai nos levar?
E aí a gente fica nessa briga maluca de Bitcoin não tem lastro, isso aí é coisa de traficante. Até hoje a gente fala isso é coisa de traficante. Isso não leva nada para ninguém. Ah, aquele cara falou que fez o token, não sei o que lá, é um golpe. Ah, não sei o que lá, é uma pirâmide. Ah, não sei o que lá, não tem lastro. Ah, CVM não aprova, SEC não aprova. Ninguém vai ser multado, não vai ser multado. Nós tivemos hoje, este mês, inclusive, ordens de prisão para os donos da BitMEX. Anteontem, ontem, a Binance começou a fechar as portas para qualquer investidor americano. E, ao mesmo tempo, a gente tem os bancos americanos tendo direito de fazer custódia de criptoativos. Nós temos fundos brasileiros autorizados pela CVM com direito de rodar neste ativo. E quando a gente vem e olha para o negócio, a gente ainda está em voga, ainda está em dúvida, mas a tecnologia disponível está tudo aqui. Quando a gente olha o Zero Knowledge Proof, que é a base lá do Monero e do Zcash, isso aqui é o que resolve o problema de votação. E está maduro não é de agora, não é de 3 anos, é de 20 anos que essa tecnologia está pronta. Isso é matemática de um tempão lá atrás. Quando a gente olha para a questão dos smart contracts, eu nunca vi tanto programador, inclusive advogado, programando em Solidity na minha vida. Tem mais programador de Solidity do que de VB, numa altura dessa do campeonato. Cara, mas por que a gente não fez uma automação de processo de negócio aos montes que tem por aí? Toda a tokenização de ativos, a tecnologia está pronta desde 2016. O boom foi em 2017, mas só estava maduro em 2016. 2018 já tem contrato auditado, contrato lacrado, contrato disso, contrato daquilo. Está pronto. Ah, porque talvez as wallets ainda sejam muito difíceis de usar e minha avó não vai conseguir usar que nem ela usa com Pix. Cara, é muito louco a gente pensar que o que foi criado com blockchain, o Banco Central está lançando daqui a pouco. Olha, você vai criar a sua chave. Ah, chave? É chave. Ah, é aquela coisa que o Antonopoulos fala desde 2015, not your keys, not your money. Isso vai servir para quê? Não, isso vai servir para uma conta corrente do banco agora no Banco Central. Então, quando a gente olha para tudo isso e para essas brigas que não levam nada a nenhum lugar, a gente tem que dar uma pausa. E isto aqui é o processo de envelhecimento que deveria ter acontecido de 2015 para 2018. É óbvio que eu usei aquela plataforma lá de fake news, mas esse mercado não amadureceu. Muito pelo contrário, ele continua aqui em cima, na ponta do iceberg, com um monte de tecnologias maturando lá embaixo. Então tem um oceano de coisas que foram disponibilizadas. Aqueles 150 bilhões teve golpe pra caramba, teve um monte de gente que pegou dinheiro, foi pra praia, teve o cara que fez um ICO e foi pro hotel 7 estrelas e torrou a grana toda. Mas teve muita gente séria escrevendo código. Tem universidades produzindo pessoas especialistas nisso, universidades sérias. Universidade de Geneva, EZT. Aqui no Brasil nós temos cursos de formação, tem a FIAP, tem um monte de coisa sendo feita e ninguém está olhando para nada do que está acontecendo aqui dentro. A gente só olha para a questão do valor monetário. A gente está tendo algumas urgências aqui de captação de recursos para os projetos da Amazônia. A gente está tendo problemas de captação de recursos para empreendedorismo. A gente não consegue fazer um SEO para captar dinheiro lá fora. A gente, inclusive, está tentando resolver isso agora dentro da CVM. A gente não consegue, dentro do nosso próprio país, ter um sistema de identidade única, um sistema de carro único. A gente está vendo as eleições, não sei quantos RGs, não sei quantos CPFs, não sei quanto isso, não sei quanto aquilo, quando outros países já resolveram isso com muito menos tecnologia do que tem disponível hoje. E tecnologia open source, que a gente não precisa nem pagar para usar. Está pronto. E tecnologia que nem além de ser open source, tem muitas que não são nem patenteadas, que a patente já venceu e que o cara simplesmente deixou com patente aberta. Por quê? Porque em alguma coisa que a gente vai começar a pensar, a gente tem que começar a olhar para isso daqui, ó. Kind of services. É um tipo de serviço. Moeda é um tipo de serviço. E aí é onde vem a confusão do mito. Nem tem o blockchain todo poderoso, como também o blockchain não é só moeda. Moeda é um tipo de serviço possível. O que acontece é que se concentrou muita energia naquilo, porque, óbvio, todo mundo queria ficar rico de uma hora para outra. Agora, segurança e identidade sempre foram as duas tônicas relacionadas a esses tipos de serviços e aos propósitos de serviço. Se eu começar a pegar segurança e identidade e olhar de volta para o propósito e falar, eu quero criar um layer que me garanta segurança absoluta e identidade absoluta ou não. Eu posso querer ter uma identidade forte, ou seja, eu quero provar que você é você mesmo. Eu quero que você escolha quando você quer que eu saiba que você é você, ou seja, semi-anonimidade ou pseudonimidade, que é o que está default no Bitcoin, ou, cara, eu quero apagar um botãozinho que nem o filme Adam, eu quero desaparecer. Essa parte da minha vida ninguém pode ter direito ou acesso para o bem ou para o mal. O Timothy May, que é o grande cypherpunk, quando ele descobriu que o Pretty Good Privacy podia ser usado para terrorismo, e realmente foi em alguns casos, ou que o que era feito para nascer como a Deep Web, não confundir nunca com a
Dark Web, que era para proteger pessoas de governo, de pesquisa, ou gente que estava fazendo pesquisa e queria fazer pesquisa open source, e de repente alguém queria fazer espionagem industrial para fazer patente. A Deep Web deu origem à Dark Web, a criptografia deu origem à ISIS, ao Al-Qaeda, como diz o pessoal. Mas é preciso ser feito. E um pequeno país está fazendo isso. Então a gente volta novamente à China, isso aqui é um experimento da Tencent, a Tencent é o equivalente do Alibaba, e eles estão construindo uma cidade digital. Esta cidade digital, se a gente voltar e lembrar lá a história que eu estava falando do Cosmos, é tudo digital em blockchain. Não no blockchain que vocês estão pensando, mas no blockchain como princípio, como tipo de serviço. Isto é o velho e bom olhar de tempestade da Rava. Quando eu olho para isso aqui e falo, cara, eu posso botar identidade? Posso. Eu posso botar moeda? Posso. Eu posso botar todos os certificados? Certificado que você ganhou no esporte, certificado que você fez na universidade, certificado que a sua casa é essa daqui, certificado que você trabalha no lugar tal e entrou na hora tal e saiu na hora tal, se eu quiser controlar isso. Também, certificado que este carro é seu, certificado que você que mora neste prédio, que é 100% ecológico, não precisa pagar conta de luz. O seu certificado do seu comportamento social. Dá para colocar tudo isso no blockchain? Dá. É só fazer o quê? Olhar como o designer, como o engenheiro. E não acreditar no mito ou não acreditar nas coisas de dinheiro fácil. Em que pé nós estamos? Isto aqui é a Blockchain Service Network, que é a nova forma da gente criar utility. Isso aqui é um projeto da China. Enquanto o mundo botava 150 bilhões em alguns golpes, a China botou uns 300. Ninguém tem um número oficial, mas todas as vezes que eu convivi com pessoas do ecossistema da China, era impressionante porque todo dia aparecia um projeto novo, todo dia morria um projeto novo, e as pessoas eram mais ou menos as mesmas. Agora eu estou no projeto X, agora eu estou no projeto Y, agora eu fiz isso, agora eu fiz aquilo outro. E quando você faz todas essas coisas, você acaba montando uma caixa de ferramentas. A China montou a sua caixa de ferramentas e quando veio o anúncio da Libra, ela falou, eu não vou fazer só moeda. Eu vou fazer uma Blockchain Service Network para cada serviço que eu quiser. E o que ela está fazendo? Ela está colocando tudo isso a serviço das suas cidades. E eu vou ter empresas que vão gerenciar isso aqui em cada cidade, eu vou ter serviços que vão estar em cima dessa estrutura, eu vou ter aplicações como a da Tencent, como a do WeChat, como a do não sei o que, etc. Eu posso ou não usar frameworks públicos, eu posso ou não usar frameworks de mercado, inclusive o Hyperledger Fabric é um desses frameworks públicos de mercado, e eu vou dar o serviço de gerência, mas o que vai ter aqui dentro é problema de cada um. Quem fez isso aqui antes? A Coreia. Só que a Coreia fez isso lá em 2000 alguma coisa, com uma coisa chamada telefonia móvel. A Coreia padronizou o 3G. Então ela conseguiu fazer uma série de coisas no seu país porque ela tinha fibra e 3G e aparelhos móveis com isso. Samsung e por aí vai. A China deu um passo a mais. Além de ter tudo que os outros têm, inclusive 5G, 6G, computação quântica, telecomunicações quânticas, vai construir, por força das mudanças, uma indústria de semicondutoras, ela já construiu a próxima camada da internet, a camada das garantias. E altamente interoperável. Se eu quiser rodar com os blockchains de fora, ou com aquele IOS que está rodando por aí em alguma coisa, eu vou rodar. Se eu quiser rodar nos blockchains de padrão, e eu fiz com um padrão que está sendo desenvolvido lá dentro, eu também posso. Se eu quiser rodar num padrão que foi feito na China, que só funciona na China, que só o chinês vai entender, eu também posso. Isso não é projeto, gente, está em produção. A gente fez uma reunião na semana passada, num grupo lá da União Europeia, que discute padrões, que veio de um grupo de trabalho da ITU, que inclusive uma brasileira, que é a Suzana, lidera isso. Isso foi apresentado, até em produção. Tem 3 ou 4 modelos desses, esse aqui é o chinês. Qual a vantagem do chinês? Começa com 2 bilhões de pessoas, ponto. Caramba! Tem outros? Tem. Com 2 bilhões de pessoas? Não, nenhum. Tem algum com Cosmos que saiba falar tudo com todo mundo? Também não. Então, este tipo de movimentação é o nosso renascimento. Isso aqui é o Vitruviano lá do Da Vinci, e nós precisamos de polímatas, que nem o Da Vinci, que olhem para toda essa história, todas essas tecnologias, com aquele olhar de tempestade da Capitu. Com aquele olhar de, olha, eu preciso realmente fazer alguma coisa. E este olhar é a diferença entre nós sairmos da quarta ou terceira onda, que é onde está o Brasil, e finalmente irmos para a quinta, que é onde a gente deveria estar. Era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Muito obrigado, uma boa noite. E eu acho que a gente ainda tem algum tempo para perguntas.